Olá, você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui você verá o incompetente, o inelegível, o ignorante, ex-presidente do Brasil, futuramente preso, Bolsonaro. Ele tentou na manifestação dele, da garaiada, falar inglês. Ele tentou. Veja bem, ele tentou. Mas os jornalistas e o povo estão humilhando, está escrachando o quão ignorante o Bolsonaro é. Veja bem, são mais de 40 anos na política mamando na teta do Estado. Ele não precisa falar inglês, mas ele tentou e errou muito. Um cara como ele deveria ter expertise em árabe, chinês, inglês, para poder fazer uma diplomacia pelo mundo se ele realmente quisesse ser presidente. Mas não, os bolsonaristas gostam de pessoas idiotas como o Bolsonaro. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz um L e continua chorando. Vamos lá. Inacreditável o que acontece. Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream fillers sentenced for coup d'etat in Brasil. É isso, pessoal. Acabamos de ver que o Bolsonaro é extremamente ignorante. O Joel Santana foi bem melhor, claramente. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro. Olha a cara da menina. O que é que tu acabou de falar? O que é que eu tô fazendo aqui com essa aberração ali em cima? Dando golpe Me fala. de Estado no Brasil. É uma vergonha. Condenar mais esses dois por um crime que não existiu. Me acusam de golpe de Estado. Segundo a Polícia Federal, do Alexandre de Moraes, do Fábio Chor, que começou em julho de 21, numa live. Você começou a dar um golpe de Estado numa live. Sim, você começou a dar um golpe de Estado numa live e você não sabe falar inglês, você deveria se você quer ser um presidente, mas você também não precisaria falar inglês, pode falar português para todo mundo. Você deveria ser patriota e jamais colocar uma língua acima da sua. Veja bem. Agora vamos ver a humilhação que ele está sofrendo nas redes sociais. E a manchete do Mariano, pode colocar também, Nájila Alves, vai nessa mesma linha, né, desse inglês ou outra língua que seja. Bolsonaro, Mariano. Bolsonaro explica em inglês para Trump entender por que a anistia aos golpistas é necessário. Ari, nem eu que não domino a língua inglesa sei que a pronúncia anda longe do significado. A gente tem o vídeo, prestem bastante atenção, ouvintes e telespectadores, a fluência, ao accent, né? Não é o inglês britânico, mas é o inglês americano do ex-presidente. Vamos conferir. Popcorn and ice cream fillers sentenced for coup d'etat in Brasil. De novo que o professor Vila não entendeu direito, tá? A gente faltou essa aula lá no IASES. Coloca de novo, por favor. Que humilhação. And ice cream fillers sentenced for coup d'etat in Brasil. Eu só entendi na parte que ele diz: pobre corno, cílios. Isso aí, Rani, é aquele currículo que você coloca assim, fluente no inglês, mas na hora que o RH te entrevista, é só the books on the table, não é? Ok, Bolsonaro. You are an asshole. You are an asshole. Learn how to speak English, you bitch. Exatamente. Esse é o máximo, né? Que Bolsonaro poderia arriscar sem passar uma vergonha, né? Porque ele sempre cita nas suas entrevistas o potencial de Eduardo Bolsonaro, que fala inglês, fala árabe, mas ele não. Eduardo Bolsonaro fala muita bosta, ele fala inglês, árabe e outra língua. Cocô. Ele já até falou que realmente não tem esse talento para o inglês. E o que ele quis dizer aí, Ari, é uma mensagem ao mundo, né? Foi o que ele
tentou expressar antes de arriscar o seu inglês, e falou sobre outros personagens do 8 de janeiro que foram condenados e que eles querem fazer essa vitimização, como eles fizeram com a Débora Rodrigues, o caso da cabeleireira. Eles viram que deu certo o caso do batom e querem trazer outros personagens para também ficar como mártir. É uma estratégia. Por isso que ele fala sobre popcorn and ice cream sellers, que são vendedores de pipoca e de sorvete. Ele está se referindo a 2 condenados, um do Rio Grande do Sul, outro da Bahia, que são vendedores de pipoca e sorvete, que vieram para os atos e que na audiência de custódia confessaram que receberam uma quantia para estar aqui no 8 de janeiro. Então ele deveria ter falado popcorn and ice cream sellers. São vendedores. Ele não sabe as Então a gente sabe que teve de fato um patrocínio desses atos. Essa população não veio parar aqui de paraquedas. Eles tiveram um apoio, tiveram transporte, assim como na manifestação de ontem também, que a gente viu ônibus ali ao redor, e que eles ultrapassaram a linha de proteção da polícia. Então, por isso, eles também são colocados como, eles já foram condenados por crimes mais graves, como, por exemplo, dano qualificado com grave ameaça, deterioração ao patrimônio tombado, e Bolsonaro tenta fazer isso num jogo, né, para ver se consegue esse apoio também internacional na pauta da anistia, que eles dizem que é para beneficiar esses condenados, mas que ele também pode ser beneficiado. Professor, ele esperava que o Trump estivesse ali assistindo, acompanhando, por isso que ele fez esse discurso em inglês macarrônico? Presume-se que sim. É curioso, quando ele está chegando e tem aquele corredor, é bom lembrar que o ato deve ter custado muito caro a organização. Os caminhões, aparelhos de som, as filmagens, e a separação do público. Quando você vê o drone do alto, não feito pelos organizadores, você vê que é uma área pequena que foi ocupada, né? É que essa imagem aí dá a entender que eles estão até a Rua da Consolação, porque essa imagem da Peixoto Gomide para a Rua da Consolação não é verdade, né? Quando você vê de cima é uma outra coisa, são aqueles truques que costumam fazer. Agora eu fico pensando, se ninguém entendeu o que ele falou, né? Ele falou um dialeto ainda desconhecido dos linguistas, para que fazer isso? É um negócio patético. Primeiro, para ele vai fazer essa leitura é ridícula. Segundo, que ninguém vai entender. Se é dirigido ao Donaldo, o Donaldo não vai entender, né? Então, para quê, né? Então é tudo realmente, tudo no fundo é muito ridículo, é uma fala cansativa. O tal de Nicolas não sabe o que falar porque ele não tem discurso. No fundo, eles não têm discurso. Essa que é a grande questão. Mas se mantém na mídia construindo a questão da anistia e dos perseguidos por uma ditadura socialista, que não é nem ditadura, que é democracia, e não é nem socialista, porque nós vemos sobre o capitalismo. Então eles não têm discurso, mas isso vai se estendendo, isso cansa. Se para nós cansa, para os próximos a dele, não muito fanáticos, também já cansou, e vai chegando ao ano eleitoral, e ele atrapalha os candidatos do campo político dele, ou um pouquinho mais ao centro, que não sai candidato porque ele insiste em ser algo que não poderá ser também, né? Então note que nós vemos, parece um teatro do absurdo, só falta chamar o grande dramaturgo Ionesco para fazer uma peça, precisamos arrumar um nome aí. A Sanatório Geral já tem, né? É do Gogol, né? É do Gogol, acho que é Sanatório Geral. Agora, você que trouxe a manchete junto com a Rani, a Rani já tentou traduzir, não conseguiu. Traduza. Não, não tem tradução, não. Acho que ele fala em cílios. Cílios. Os cílios da primeira dama, não. Não, Ari, só uma observação. Um vídeo do jornalista Fábio Panuso, professor, você que é paulista aí, falando do aparato que o governador levou de segurança para Paulista, que não era comum no dia a dia, principalmente no domingo, a quantidade de policiais que foi levado para fazer ali a segurança do evento, mas também para povoar aqueles... É assim mesmo. Ou aquela manifestação, você coloca uma lona, vira um circo, já tem um palhaço, já tem o público. Lá é um circo, o Bolsonaro tentou, errou, mas não é que você também não possa tentar e errar. A questão é que Bolsonaro mama na teta do Estado há muito tempo.
E ele quer se tornar presidente do Brasil de novo. É inelegível, não vai, mas ele quer. Uma pessoa que quer, ela vai e se aprimora. Ele nem isso faz. O bolsonarismo não tá nem aí para isso. O que o bolsonarismo quer é trazer o inelegível de volta e trazer o caos para o Brasil, mas não conseguirão, porque em 2026 faremos o L de novo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha, se inscreve no canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Muito obrigado, pessoal, pela companhia. Vejo vocês na próxima. Se cuidem, até lá. Fui!